Olá a todos, eu sou Emanuel Valério Pereira, sou membro do PET, do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Bem, irei hoje dar continuidade ao curso de MATLAB e irei tratar sobre os operadores lógicos. Iniciando com uma breve introdução, com algumas definições acerca dos operadores lógicos. Então, os operadores lógicos, eles são utilizados na matemática e, obviamente, ao depender, qualquer linguagem de programação pode usá-los e tem o objetivo de realizar operações lógicas entre 2 ou n valores, ou entre 2 ou n variáveis de entrada. Então, ele tem esse objetivo e, em decorrência desse objetivo, eu posso fazer no meu código guiar, eu posso guiar o meu código no sentido de que a partir de comparações entre variáveis, entre valores, eu vou controlar o fluxo do meu código, Então, eu faço essas operações, espero que um resultado ou outro aconteça e isso vai desviar o fluxo do meu código para um lado ou para o outro, a depender do resultado das operações em volta dos operadores lógicos. Então, eles têm essa importância muito grande, uma grande importância no decorrer de implementações, que vai ser para guiar o fluxo de código, para realizar essas comparações entre valores, entre as variáveis, certo? Os principais operadores lógicos são o AND, o OR e o NOT, que em inglês é o I, o OR e a negação. A partir deles a gente pode deduzir outros operadores lógicos, como a gente irá ver no decorrer da aula. Ao lado esquerdo, aqui na tabela operador, a gente tem os símbolos aqui que representam as funcionalidades anteriormente descritas, ou seja, o NOT a gente tem no MATLAB a representação pelo til, o I comercial a gente tem aqui a funcionalidade de ser o AND, a barra aqui na vertical é o OR, o OR, e o MATLAB tem a função própria para calcular aqui no caso o operador lógico XOR. Aqui no caso a gente tem a tabela verdade do AND. No AND, A AND B, o meu resultado será verdadeiro somente no caso em que todas as variáveis de entrada forem verdadeiras. Se apenas uma das minhas variáveis de entrada forem falsas, então o meu resultado já vai ser falso. Quando eu digo falso, eu me refiro aqui no caso a 0 e verdadeiro a 1, certo? Aqui eu estou especificando um caso de duas entradas, duas variáveis de entrada. No entanto, eu posso ter n variáveis. A tabela OR, o OR, o resultado da tabela OR, A ou B, será falso somente no caso em que todas forem falsas, todas as entradas forem falsas. Por quê? Porque basta que uma das minhas variáveis forem verdadeiras que o meu resultado já será verdadeiro. Então, essa é a definição do resultado da tabela OR. Tenho n variáveis, uma delas é verdadeira? Ok, então a comparação entre essas n variáveis vai ser verdadeira. Se todas forem falsas, aí sim o resultado será falso. Essa é a exemplificação aqui da tabela verdade OR. Tabela verdade do OR exclusivo, ou XOR, Aqui a gente pode observar que, no caso de duas variáveis de entrada, eu posso fazer essa dedução dizendo o seguinte, que o resultado de A XOR B vai ser verdadeiro quando A for diferente de B, Então, a gente vê aqui que os casos em que a operação A XOR B é verdadeiro os casos em que A e B são diferentes. Entretanto, se eu expandir isso para 3 variáveis, por exemplo, não é verdade. Então, eu vou ter, na verdade, a definição mais correta para isso é que o resultado de A XOR B vai ser verdadeiro somente nos casos em que o número de variáveis de entrada verdadeiras forem ímpares. Então, eu tenho 0 variáveis verdadeiras nessa primeira linha, então eu tenho um número par, 0 é par, então o resultado é 0. Aqui eu tenho uma entrada verdadeira, então eu tenho um número ímpar, então o resultado é 1. Se fossem 3 variáveis, tivesse 0, 1, 0, a soma, então no caso é 1, então eu tenho uma variável, um valor ímpar, o resultado será 1. No entanto, se eu tivesse 0, 1, 1, a soma seria 2, que é um número par, o resultado seria 0. Então, essa é a dedução aqui para a tabela verdade XOR. A tabela verdade aqui de equivalência, chamada operador de equivalência, a XNOR, ela é a negação da anterior, no sentido de que o resultado da operação A XNOR B será verdadeiro somente no caso em que A for igual a B. Se o meu valor de entrada A for igual ao valor de entrada B, então a saída será verdadeira, será 1. Então, como a gente pode observar aqui, A0, B0, saída 1,
A1 e B1, saída 1. Caso contrário, 0. Expandindo isso para n variáveis, eu tenho a seguinte definição. A operação de n variáveis pela operação de equivalência, o resultado será verdadeiro somente nos casos em que o número de variáveis de entrada verdadeiras, então eu pego essas variáveis de entrada verdadeiras, somo. Se esse número for par, a saída da operação A equivalência B será 1. Caso contrário, ou seja, caso o número de entradas verdadeiras for ímpar, o resultado será 0. Então a gente pode observar aqui que esse valor é a negação do anterior, né? Então eu falando de negação, o que eu quero dizer com negação? Negação é também um operador que a gente observou anteriormente, que ele simplesmente nega uma entrada A. Se uma entrada A é 1 e eu utilizo o operador de negação, então ela vai passar a ser 0. Caso contrário, se a minha entrada for 0, uso o operador de negação, agora ela será 1. Utilizando aqui, né, uns exemplos do MATLAB, eu plotei aqui a tabela, né, comentei aqui uma tabela para a gente se orientar, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então aqui eu tenho 2 bits, ou seja, eu tenho 4 possibilidades, lembrando que o número de variáveis de entrada, isso aqui é o expoente na base 2. Isso aqui é da seguinte forma, é 2 elevado na n. Esse nzinho aqui representa o número de entradas. Isso aqui é as possibilidades. Então, se eu tenho duas variáveis de entrada, eu tenho 2 elevado a 2, então eu tenho 4 possibilidades, que é nesse caso 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Se for 3, terei 8. Por aí vai. Então, isso também é um conceito importante aqui, nesse caso de tabela verdade, certo? Vamos avaliar a implementação das operações lógicas que eu acabei de discutir. O primeiro será A, operador lógico do AND, é o I comercial, B. Se eu estou atribuindo A igual a 0, B, também aqui eu estou atribuindo 0, o que eu espero é que o resultado seja 0. Por quê? Porque na tabela AND, o resultado da operação A AND B só será verdadeiro no caso em que todas as entradas forem verdadeiras. Então aqui eu já espero o valor 0. Então, o valor 0. E se B for 1, continua eu tendo uma variável 0, ou seja, eu preciso das duas serem 1. Então isso aqui vai continuar sendo 0. A sendo 1 e B sendo 0, irei continuar com o valor 0. E no caso em que de fato todas as minhas variáveis de entradas forem verdadeiras, o resultado será 1, conforme eu posso observar aqui no meu command window, certo? Aqui a gente acabou de avaliar a tabela AND. Agora vamos avaliar o OR. Eu acabei de falar para vocês que o OR, eu vou esperar um resultado verdadeiro somente nos casos em que pelo menos uma das variáveis de entradas forem verdadeiras. A falso e B falso, o resultado de A ou B será falso. A gente pode observar aqui. Entretanto, se apenas uma delas for verdadeira, então eu já tenho a noção de que esse resultado deve ser verdadeiro. Então, atribuindo B igual a 1, o resultado será 1. Ou A igual a 1 e B 0, aqui continua tendo uma variável verdadeira, então o resultado será verdadeiro. Se ambas forem verdadeiras, também será verdadeiro, porque no mínimo eu tenho que ter uma verdadeira para o resultado de A ou B ser verdadeiro. E a negação, como eu acabei de falar, se eu tenho A igual a 1, usar a negação de A simplesmente vai inverter esse valor binário 1 para 0, né? Então, se meu A é 1, a negação de A é 0. Se meu B é 0, a negação de B deve ser 1. Como a gente pode observar aqui na saída do programa. Agora a gente pode utilizar também a função SHOR, que ela já vem aqui no MATLAB. Então, utiliza a operação de OR exclusivo entre A e B. A0 e B0, eu tenho uma entrada ímpar de valores verdadeiros? Não, né? Eu tenho um valor par. Por quê? Porque eu tenho 0 valores verdadeiros de entrada, 0 é um par, então eu espero do retorno dessa função 0. Entretanto, se eu tiver um valor desse como um valor de entrada verdadeiro, então eu tenho um número ímpar de entradas verdadeiras, o resultado será 1, conforme a gente pode observar aqui no command window. Então, eu continuo recebendo 1. E no caso que eu tenho eu tenho um número par, eu tenho duas variáveis de entradas verdadeiras, o que significa dizer que a operação SHOR será 0. O SHOR também pode ser representado da seguinte forma aqui no MATLAB. Dessa forma, aqui também é uma outra representação para o SHOR. Então, se eu fizer aqui A igual a 1, B igual a 1, eu estou fazendo uma operação
shor, o que significa dizer que eu tenho um número par de entradas verdadeiras e a saída deve ser 0. Então, continua aqui de acordo com o resultado anterior. E para implementar a equivalência, a negação do shor, né? Então, basta eu negar esse resultado aqui. Dessa forma, eu terei aqui os resultados para os valores de equivalência. Se o número de variáveis de entrada verdadeiras for ímpar, a saída será 0. Então vai ser 1, como a gente pode observar aqui na saída. Se o número de entradas verdadeiras for ímpar, o resultado será 0. Se o número de entradas verdadeiras for par, então aqui eu tenho duas variáveis verdadeiras, 2 é par, então o resultado da operação será também verdadeiro, como a gente pode observar aqui, certo? Obviamente eu posso trocar isso também pela função shor, A, B, que manterá o mesmo resultado, né? Então, vejo vocês numa próxima aula e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.